Luís de Camões, filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá, foi um importante poeta português para o período do classicismo, escrevendo diversas obras reconhecidas mundialmente, como a sua principal sendo Os Lusíadas. Porém, pouco se sabe sobre a sua vida, por isso grande parte das informações sobre Luís são hipóteses. Nascido de forma provável em 1524, Luís de Camões estudou história, geografia e literatura, e desde jovem interessou-se pela poesia. No entanto, devido a uma decepção amorosa, Camões resolveu se juntar ao exército português e partiu para Marrocos, onde durante uma batalha acabou perdendo seu olho direito. Ele retornou a Portugal, porém resolve embarcar em uma missão até Goa, na Índia, onde ficou por um tempo, e após algumas complicações, Camões foi a Macau, onde começou a escrever sua história mais conhecida, Os Lusíadas. Ao tentar retornar a Goa, seu navio naufragou, e Camões conseguiu se salvar, nadando com uma das mãos enquanto segurava na outra os escritos de Os Lusíadas. Após ser resgatado, foi levado a Malaca, na Malásia, e algum tempo depois foi parar em Moçambique, e passou algum tempo lá até conseguir retornar a Portugal. Quando ele voltou, ele já havia concluído a obra Os Lusíadas e a publicou em 1572. Por conta de seus serviços à coroa portuguesa, ele recebeu uma pensão por 3 anos. Entretanto, no final da sua vida, Luís de Camões se contratava pobre e feliz, devido à falta de reconhecimento de suas obras na época. Luís acabou falecendo provavelmente entre 1879 ou 1880, e apenas após sua morte teve seu trabalho reconhecido. Luís de Camões passou a maior parte da sua vida de forma desregrada, sendo conhecido por ser um brigão e namorador, e chegou a ser preso em diversos países, seja por brigas ou por dívidas. A história de Camões é rodeada de lendas. Uma das mais conhecidas trata do fatídico dia em que seu navio naufragou. Enquanto o barco afundava, Luís teve de escolher entre salvar os seus escritos ou sua amada Dinâmene, e de acordo com a história, o mesmo resolveu salvar os seus poemas. Agora que já se sabe a vida do autor e o contexto da obra, hora de ver um pouco mais sobre a própria obra, que foi tão falada nesse vídeo. O canto 5 de Os Lusíadas se inicia com Vasco da Gama e o resto da armada portuguesa partindo de Lisboa e indo em busca das Índias, passando por diversos países do continente africano como Senegal, Cabo Verde, Serra Leoa e Congo, até que eles chegam em uma ilha desconhecida. Os portugueses se encontram com os nativos e começam a trocar objetos, até que os nativos resolvem ir embora. Porém, Fernando Veloso, um dos membros da tripulação, resolveu segui-los e acaba sendo atacado. E com isso, Vasco da Gama corre até o seu resgate, e os dois conseguem fugir de volta para a embarcação, com Vasco da Gama ferindo sua perna durante a fuga. Após alguns dias de viagem, a armada portuguesa se depara com uma enorme tempestade, e no meio dela surge um gigante que os ameaçam e lhes contam terríveis profecias sobre o destino de cada um deles, até que ele é interrompido por Vasco da Gama, que questiona a identidade do gigante, que se revela como Adamastor, um dos gigantes da mitologia greco-romana, sendo um dos filhos de Gaia, que se rebelou contra Júpiter. Adamastor começa a contar sua história. De acordo com o gigante, ele se apaixonou pela ninfa Tétis, esposa de Netuno, porém ela rejeita e cria uma ilusão de si mesma para poder enganá-lo. E após descobrir a verdade, ele resolve fugir com vergonha e acaba sendo punido pelos deuses por ter se rebelado contra eles, com sua carne sendo transformada em terra, seus olhos em rochas, transformando no cabo de tormentas. E após terminar de contar sua história, a tempestade acaba e o gigante desaparece. A armada portuguesa continua sua viagem, atravessando diversos rios, e acaba sofrendo de escorbuto, porém consegue chegar até Moçambique e acaba passando por algumas dificuldades até chegarem no porto de Melinda e receberem a hospedagem do rei. No final do capítulo 5, o poeta que descreve o poema, Luís Vaz de Camões, conversa com um leitor, dizendo como a poesia é menosprezada e que grandes feitos portugueses devem ser contados e celebrados.